Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje acidentes com colheitadeiras aqui na região do Alto Uruguai e também uma carreta carregada com soja tombou ontem em Cacique Doble. Você vai ver também que o Butantan liberou mais um lote com 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19. E um acidente deixou um motorista ferido na RS 135 entre Erechim e Getúlio Vargas ontem. Essas e outras notícias no Bom Dia Notícias para você a partir de agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, você que acompanha o Bom Dia Notícias, as informações de Erechim e da região do Alto Uruguai, ao vivo, ao meio-dia, para você aqui na TV Bom Dia. Você já sabe, né? As informações da nossa região a partir de agora. Vamos dar uma olhada na janela do Bom Dia na sua tela. Olha, céu azul aqui, início de tarde, temperatura da casa dos 22 graus na capital da amizade. Fique com a gente, porque a partir de agora você vê as notícias da nossa região. E a gente já começa mostrando para você um acidente que deixou um motorista ferido em Cacique Doble na tarde de ontem. O veículo que ele estava acabou saindo da pista. Um automóvel saiu da pista e bateu contra árvores na RS 343 em Cacique Doble na tarde desta quarta-feira. O acidente acabou deixando o condutor ferido. Ele estava sozinho no carro e foi socorrido por bombeiros voluntários do município, sendo levado para o Hospital São José com dores. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. E o automóvel saiu da pista e capotou também na RS 135 na tarde de ontem. O condutor teria perdido o controle. Um veículo saiu da pista e capotou na tarde desta terça-feira na RS 135 entre Getúlio Vargas e Erechim. O motorista teve apenas ferimentos leves. Segundo populares, ele teria perdido o controle do veículo e saído da pista, provocando este acidente. Um caminhoneiro que passou pelo local prestou socorro e também acionou o SAMU, que chegou a enviar uma ambulância e socorristas ao local. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. E uma carreta carregada com soja tombou em Cacique Doble ontem à tarde. O condutor acabou tendo ferimentos leves. Ele foi socorrido pelos bombeiros voluntários lá do município. Uma carreta carregada com soja tombou na RS 343 em Cacique Doble na tarde desta quarta-feira. O motorista foi socorrido pelo resgate dos bombeiros voluntários de São José do Ouro e de Cacique Doble e encaminhado ao Hospital São José com escoriações. De acordo com populares, o motorista do veículo, que tem placas de Vacaria, teria perdido o controle ao fazer uma curva no local. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. Olha, período de colheita, né? 2 acidentes foram registrados quase que simultaneamente em Cacique Doble na tarde de ontem, envolvendo essas máquinas agrícolas. Elas estavam colhendo quando ficaram aí sem freios e saíram aí do local e acabaram capotando. O operador não ficou ferido, mas o Corpo de Bombeiros lá do município atendeu as 2 ocorrências. 2 colheitadeiras tombaram na tarde desta quarta-feira no interior de Cacique Doble. O primeiro acidente aconteceu na comunidade de linha Consoladora e o segundo na comunidade de linha Santo Antônio. Em ambos os fatos, os veículos tombaram durante o processo de colheita. Bombeiros voluntários foram acionados até os locais, mas os operadores não ficaram feridos. Já no interior de Jacutinga, uma colheitadeira acabou pegando fogo enquanto fazia a colheita em uma propriedade rural do município. As chamas foram combatidas pelos bombeiros voluntários de Campinas do Sul. Na tarde desta quarta-feira, uma colheitadeira foi destruída por um incêndio. O caso ocorreu na comunidade de Linha União, no interior de Jacutinga. Bombeiros voluntários do município chegaram a combater as chamas. Mesmo assim, o fogo, que foi de grande intensidade, destruiu a máquina agrícola. As causas ainda estão sendo apuradas. O operador da máquina não ficou ferido.
Em Nonoai, uma colisão entre um automóvel e uma caminhonete deixou um motorista ferido. O acidente aconteceu na tarde de ontem. As imagens são do site CPZ Notícias, nosso parceiro em Nonoai. Um motorista ficou ferido em uma colisão entre um automóvel e uma caminhonete na tarde desta quarta-feira em Nonoai. O acidente aconteceu na esquina das ruas Júlio Golim com a Herculano de Barros. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram ao local e resgataram o condutor, que foi levado para o hospital comunitário com ferimentos leves. Segundo a equipe médica, ele passa bem. O acidente foi registrado pela Brigada Militar. E o Instituto Butantan liberou mais 1 milhão de doses do imunizante Coronavac. As vacinas devem ser distribuídas ainda hoje para os estados de todo o país. Quem traz mais as informações de São Paulo é a reportagem da TV Brasil, nossa parceira no país. Agora já foram entregues mais de 38 milhões de doses para o Programa Nacional de Imunizações. Após finalizar o primeiro contrato com 46 milhões de doses em abril, o Butantan deve entregar mais 54 milhões de doses até agosto, totalizando 100 milhões de doses aí da Coronavac. Hoje também chegou aqui ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, uma aeronave vinda de Miami, nos Estados Unidos, trazendo cerca de 1.900 concentradores de oxigênio, incluindo os que já estão no país e os que vão chegar na semana que vem. O total passa de 5 mil. Os concentradores de oxigênio são destinados aos pacientes com Covid. O equipamento separa o oxigênio do ar e o fornece diretamente ao paciente em fluxo contínuo, contribuindo para a melhora da capacidade respiratória. Eles atenderão de 10 a 20 mil pacientes por mês. A iniciativa surgiu com uma chamada pública do Ministério da Economia em apoio ao Ministério da Saúde. 3 empresas se uniram para a compra dos concentradores, que custaram no total 35 milhões de reais. O Ministério da Saúde vai fazer a distribuição dos equipamentos conforme a necessidade. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora eu tenho aquele recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é mobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para o intervalo. Na sequência tem os destaques da coluna Pente Fino. Você vai ver o surto de Covid-19 dentro do presídio aqui de Erechim, com exclusividade a matéria do Jornal Bom Dia, os detalhes do Rodrigo Finardi daqui a pouquinho. Imagens de Erechim, céu azul, não tem previsão de chuva. Já já eu tô de volta, não sai daí. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. O estado classificou o Rio Grande do Sul em bandeira preta para a Covid-19. O cenário se agravou e a contaminação ocorre velozmente. Por isso, a AMAL atua em 3 frentes: prevenção, assistência com abertura de leitos e UTI, e fiscalização reforçada. O sistema de saúde está próximo do colapso e os profissionais sobrecarregados. Necessitamos de sua colaboração. As medidas são amargas, mas a realidade impõe atitudes. Falamos de vidas e todo o esforço é válido. Juntos, vamos superar essa crise. A vacina contra a Covid-19 trouxe uma nova esperança em dias melhores. Mas ainda não é hora de se descuidar. Continue adotando os protocolos de saúde, como o uso de máscara, álcool gel e distanciamento. Evite locais com aglomerações. Cuide de você e de quem você ama. Apoio Câmara de Vereadores. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira.
Chegaram em Erechim os colchões magnéticos da Magniflex, Equilíbrio do Sono. Os colchões que ativam a circulação, relaxam a musculatura e auxiliam no alívio de dores, recarregam sua fonte energética, entusiasmo e regulam a pressão arterial, além de aumentar a sua imunidade e ajudar na redução do estresse e alívio da ansiedade. Confira os preços de fábrica e as condições que cabem no seu bolso com parcelamento em até 12 vezes e 15 anos de garantia. Colchões magnéticos Magniflex. Venha nos visitar. Rua São Paulo 169, em frente ao Posto BR. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também, um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Conheça a Mais Saúde Ocupacional, o mais novo serviço de saúde e segurança do trabalho de Erechim e região. Promova um ambiente mais saudável e produtivo na sua empresa, com o apoio de quem oferece um serviço completo de gerenciamento em saúde do trabalhador. Entre em contato com nossa equipe e agende uma visita para conhecer mais sobre nossos serviços.
Mais Saúde Ocupacional, esquina da Avenida Pedro Álvares Cabral com a Rua Distrito Federal 192, Sala 7, Centro de Erechim. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Não vai dar nada, meu. É só chegar. A galera tá toda aqui, ó. Larga de ser trouxa e vem, meu. Tá, tô indo então. Pra quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia. Por isso, redobre os cuidados. E, principalmente, não te aglomera. Olá, pessoal. Meu nome é Vanderlei Augusto Magaloso. Eu sou médico infectologista. Estou passando aqui hoje para deixar um recado para toda a população da região Alto Uruguai. A pandemia de Covid continua e nessas últimas 2 semanas nós tivemos um incremento muito grande tanto no número de casos novos como no número de hospitalizações nos hospitais da região, principalmente nas UTIs dos hospitais Santa Terezinha e Hospital de Caridade. A população tem que estar ciente que tem que continuar com as medidas de precaução, ou seja, tem que continuar usando máscara, tem que evitar os locais onde existe aglomeração, manter os ambientes arejados e fazer a higienização das mãos. A situação ela está se tornando crítica, com um número muito grande de pacientes graves, pacientes jovens, um pouco diferente da faixa etária que houve na segunda onda. Então a gente vem aqui hoje passar esse recado para vocês. Temos que continuar o nosso combate à pandemia, temos que manter a nossa medidas de precaução e não achar que só fazendo a vacina a gente está livre do problema. A vacina é uma grande arma que a gente tem, mas enquanto nós não estivermos uma grande porcentagem da população vacinada, nós ainda teremos muitos problemas com o Covid. Então segue o alerta para todos. Continuem com as medidas de precaução gerais que foram preconizadas até essa data. Obrigado. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando, com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora ao comentário do nosso colega Rodrigo Finardi com os destaques da coluna Pente Fino de hoje. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Tudo bem. Bom, destaque aí da coluna e a capa do Bom Dia desta quinta-feira, surto de Covid-19 em servidores do presídio aqui de Erechim. Olha, Leandro, ontem tu acompanhou ao longo do dia, tu auxiliou várias pessoas tentando achar uma fonte de informação. Tivemos uma pessoa que me repassou isso na noite de terça-feira e desde a quarta-feira de manhã eu fui em busca de checar essa informação. Nos deparamos com troca de administrador, nos deparamos com pessoas afastadas com Covid e foi dificultando para nós chegar. Nós conseguimos a confirmação. Foi por volta das 17 horas que eu já tinha desistido. Eu ia fazer um texto dizendo, estão escondendo informações. Quando depois de acionar a assessoria de imprensa direta do governador, a gente conseguiu um contato em Porto Alegre de um assessor de imprensa da SUSEP, onde a partir daquele momento se quebrou o gelo. Tentei ligar para o fixo, 2 números do presídio de Erechim, só dava ocupado e quando tocava ninguém atendia. Um outro assessor em Porto Alegre leu e não respondeu. E foi assim, eu estava quase desistindo, que olha, parecia uma informação tão relevante, porque é uma questão de segurança externa também. É segurança dos apenados, questão de saúde, questão de segurança dos funcionários da SUSEP
e questão de segurança para quem está fora, com pouca gente trabalhando. Então, a partir daí, nós tivemos que montar toda uma questão. E eu aproveitei essa confirmação, que são 10 pessoas afastadas com Covid, os funcionários da SUSEP. E quando é funcionário da SUSEP, é sempre bom que se diga que a SUSEP tem 4 faixas de funcionários. Não é só agente penitenciário. Tem nutricionista, tem dentista, mas os agentes penitenciários não aparecem. São 4 faixas. Então, eu não sei em qual faixa que é que não me deram isso. Mas são funcionários lotados aqui que foram afastados. O que acontece com isso? Nós ficaria aí com umas 17 pessoas, 20, que não me deram o número exato de funcionários, para fazer todo o trabalho. É impossível. Para cuidar de 501 presos. Sabe o que é isso? 501 presos, nós temos capacidade para 270, com 10 celas ainda, daquele muro que caiu lá em abril de 2019, faz 2 anos agora, no último sábado, né, estão empilhados nas celas. Estão empilhados nas celas. Mas antes de chegar nessa, o que eu fiz para entender? Nós temos uma história do presídio de Erechim antiga. Eu só fui até um momento. Eu fui até a Ieda Cruzes, que foi governador do Rio Grande do Sul. Naquela época da Ieda Cruzes, e já tinham falado antes Rigoto e também Olívio Dutra, mas mais ventilado. A Ieda Cruzes tomou uma decisão mais firme. Sinalizou para o município para se comprar um terreno, doar para o Estado, e assim tiraria o nosso presídio estadual do centro da cidade, que está ruindo, esfarelando, falta de segurança, velho, para uma área entre Erechim e Áurea, onde a prefeitura, na época, desapropriou, na época do governo Paulo Polis, na outra gestão, na primeira ano. Só que não saiu do papel, cara. Ficou enrolando, parece que cada vez que tem um problema no presídio, eles dizem que vão fazer um presídio novo para desviar o foco, que não tem explicação. E no Brasil, como temos eleições a cada 2 anos, e no Rio Grande do Sul nunca reelege ninguém, sempre volta para estaca zero, ou menos que zero, eu diria. Então, ó, saiu a Ieda, depois quem veio depois da Ieda? Sartori. O quê? Não, tem mais 2 antes. Teve... Hoje eu tenho aqui. Tarso, Sartori e Leite. Então, tu dá uma olhada, né? E o futuro foi feito e nada adiantou. Até que agora, em 2019, em 2018, 2019, tem uma junção dos poderes, executivo, judiciário, Ministério Público, defesa, todos os órgãos dos 3 poderes se uniram, fizeram uma reunião em Porto Alegre, com todo mundo que precisava, chegaram a anunciar a parceria público-privada, continuam falando, mas de concreto nada. A gente vê do interesse do município, tem a área do Dair, que iria para... Parece que realmente é um grande balão de ensaio, que vai continuar aqui o presídio. Quero ver como isso vai disso. Enquanto nós não temos representatividade e força política, ficará. Tem coisas boas, muita gente trabalhando no presídio para remissão de pena, tem notícias boas. Ultimamente é só notícia ruim. É só notícia ruim. Aí vem nessa toada, contextualizando todos os problemas históricos do nosso presídio. Eu entrei na falta de déficit. Eu falei com o presidente do sindicato, que isso é importante aqui, quer ver? Ó? Acho que está aqui, ó. Levanta aqui que eu não lembro o nome dele, que é o nome comprido, é a primeira vez que eu falei aqui, ó. Não. Ainda não. Aqui, ó. O presidente do Sindicato dos Servidores do Estado, lá, do Estado do Rio Grande do Sul, é Ampergues Sindicato, Saulo Felipe dos Santos. Ele hoje, para ter uma ideia, são 7.000 funcionários sob o comando desse sindicato. Ele disse que teve locais que deu surto, acho que foi Quaraíra, até 70% dos funcionários. Muitos morreram, né? E além desse problema tem o déficit, que pela uma resolução de 2009, com pessoas de dentro da área criminal, tu tem que ter um agente penitenciário para cada 5 presos. No Rio Grande do Sul, são em torno de 4.100 agentes penitenciários e tem 42.000 presos. Então, tem uma defasagem de quase 52% no número de efetivo. E mais o afastamento para a Covid, olha que situação grave, né, com esses 10. Então, ele fala isso, ele fala da sonegação de informações. Hoje são 150 casas prisionais no Rio Grande do Sul. São 150 casas prisionais no Rio Grande do Sul, né? Então, o ideal seria nós ter 8.400, mas temos 4.100. Outra questão, eu falei o seguinte, nessa jogada, todo mundo descobriu que trocou o administrador do presídio de Erechim. Mas o titular vai estar afastado também, que também é um dos que está, que pode ser que esteja com a Covid. Assumiu o adjunto, que nesses dias, que é o Rodolfo Nas.
Ele disse aqui, ó, considerando as determinações da Secretaria de Saúde e as portarias internas da superintendência, estamos testando todos os colegas e afastando os positivados. Claro que é uma resposta burocrática, é aquilo que falávamos ontem, né, Leandro, porque não foi uma iniciativa deles testar, foi após os casos. Então, começaram a testar porque começou a dar os positivos. Além disso, por determinação judicial, estão suspensa a movimentação interna e externa, não tem nada, não pode entrar, não pode sair. Essa questão aqui. Ó. Porto Alegre, Erechim é subordinado à quarta delegacia da penitenciária em Passo Fundo, na 4ª região. O titular está afastado com Covid. Eu até descobri que tinha um adjunto, papapá, mas depois ele foi muito solícito quando estava em viagem e tudo, mas foi já início da noite. Kleber Medeiros é o nome dele. Ele confirmou, então foi ele que assim deu, ó, realmente nós temos esses afastados, mas nós já remanejamos de colegas da 4ª região para Erechim para manter a ordem e a segurança para o município. É isso que eu queria ouvir, né? Então tá aí, eles que vão cumprir a quarentena, o isolamento, depois retornam ao trabalho. Então tu vê como que é coisa. Olha tudo que a gente vai descobrindo ao longo dessa matéria. Nós temos um problema posto. Hoje de déficit da SUSEP, surto de Covid e um presídio está num lugar que não deveria estar. E a falta de força política. Então eu aproveitei toda essa matéria para mostrar que até quando? Amanhã nós vamos ter uma coletiva dos 100 anos. Quem sabe esse é um dos temas que dá para abordar, né, Leandro? Verdade. Nós vamos pegar umas questões que ainda são sensíveis em Erechim, que não tem solução, que passa os anos, troca prefeito, cabelo branco, o mundo ganha peso, asfalto rua, esburaca, asfalta, faz, Covid, vem, volta. E os problemas estruturantes de infraestrutura, de segurança, de garantias, de crescimento, continuam como estão há mais de 20 anos. Muito bem. Amanhã, 10 da manhã, ao vivo aqui pela TV Bom Dia, você vai acompanhar a coletiva dos 100 dias de governo de Paulo Alfredo Polis. Rodrigo, muito obrigado aí. Olha, parabéns por essa grande reportagem. Eu tive aí a oportunidade de participar da produção desse material, né? Ajudei aí fazendo contato com a SUSEP, eu, Natan Bretenbach, os outros colegas da redação. Muito importante, parabéns por essa matéria. Não, para todos nós, revelando foi em várias mãos, né? Aí, né? Eu acabei não escrevendo no final, mas era quem tem telefone daqui, todo mundo se ajudando, buscando, separando fotos, porque, na verdade, nós conseguimos, a partir das 5 horas, que começou a produzir ela. E no dia do jornalista, eu digo, onde tivemos uma prova, como que é o jornalismo do dia a dia, as dificuldades que a gente enfrenta, para tentar levar a informação mais correta, né? Quando algumas pessoas lá escrevem 2 linhas e acham, eu não estou falando de jornalistas da arte, falando de outras pessoas, de redes sociais, que, por vários motivos, que eu não vou aqui entrar, despreza o tempo inteiro. A gente sabe o quanto a gente faz para dar informação, a maior isenção possível e seriedade na informação. Nós não íamos publicar nada se tivesse a confirmação, mesmo sabendo que era verdade. Mas nós queríamos ouvir de uma fonte oficial. Nós poderíamos ter botado a matéria dizendo que faltava transparência no Estado, que também poderia ser o foco da matéria. E fazer uma interrogação cobrando autoridades de explicações. Se não conseguir informação, nós íamos trabalhar por esse lado. Mas não com esse destaque todo com a confirmação, né, Leandro? Verdade. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Até a próxima. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. Então, nós estamos vivendo uma situação muito diferente com a pandemia. E todo mundo sente isso no dia a dia, literalmente no couro. Os efeitos negativos de dessa crise sanitária que indistintamente afeta a todos, em graus maiores e menores, sem contar aquelas pessoas que perderam as suas vidas para a doença. No entanto, a gente pode ver também que a pandemia nos forçou a perceber, a refletir, a entender a realidade de um jeito diferente. Ela nos estimulou a rever certas condutas individuais, mesmo coletivas. Ela, de certa forma, também ela nos fez refletir sobre a vida e tudo o que acontece em conjunto, em coletividade. E uma dessas questões que eu acho que a gente tem que atentar muito na questão dos hábitos
por exemplo, um hábito simples é a questão da higiene. A higiene no dia a dia, a gente mudou a percepção. Quem já tinha o hábito de lavar a mão todos os dias, mesmo saindo à rua e volta para casa, lava a mão, tira o sapato, muitas pessoas já tinham esse hábito. Mas muitas pessoas não tinham e acabaram incorporando essa prática no seu dia a dia, lavando mais as mãos durante o dia, deixando o sapato na porta de casa, enfim, se preservando, são condutas mínimas de higiene, por exemplo, nesse caso, que acabam auxiliando no bem-estar. E uma outra questão que eu quero ressaltar, que tem um impacto econômico, é justamente a noção de que a nossa ação ela interfere muito, por exemplo, no comércio local. E como é importante isso? Como é importante a gente comprar e valorizar as empresas locais, dos mais diferentes segmentos. O indivíduo como trabalhador foi muito afetado, muita gente perdeu o emprego, se pegar a questão de bares, restaurantes, hotelaria, enfim, esse grupo, esse segmento, mas todo o conjunto da sociedade foi afetado, com perda de emprego, de receita, de renda, e que é o caso drástico, e aí a pessoa fica numa situação realmente muito complicada, e no Brasil afora isso aconteceu muito, porque muitas pessoas trabalham na informalidade, trabalham no dia para produzir o seu sustento, a sua comida, e levar para casa aquele dinheirinho e a sua, enfim, a sua subsistência para a sua família. Então, toda a estrutura foi atingida muito significativamente. Mas, como eu disse, também pudemos, em outros casos, quem pôde manter, quem conseguiu, quem não chegou ao ponto de perder o seu trabalho, a pandemia nos forçou também a rever e a pensar de uma maneira diferente e a agir de uma maneira diferente. E aí vem a questão que eu estava falando, justamente de valorizar a realidade local, as empresas locais, os negócios do bairro, da comunidade. Isso é muito importante nesse momento. Quem tem condições, quem pode fazer isso, tem que olhar com outros olhos e valorizar esses negócios. Porque além de eles gerarem emprego, e num momento muito difícil que a gente está passando, sabe-se lá quando a gente vai conseguir sair disso, está se gerando emprego para famílias, está se gerando receita, está se gerando para aquela pessoa que é dona do negócio, enfim, está se mantendo uma estrutura com um custo muito, eu diria assim, pagando-se um preço muito alto. Pega o exemplo aí de bares e restaurantes, onde as pessoas viram drasticamente a sua receita cair e estão tentando manter os seus negócios, e é um segmento que gera muitos empregos no município. Então, esse é o momento para a gente olhar e abrir também os olhos para todo o conjunto da realidade e valorizar os negócios, as empresas, o mercadinho, enfim, valorizar tudo que é local. E quem pode gastar, dirigir esse dinheiro, quando for comprar, valorize as empresas locais. A internet é, sim, um recurso importante de compra, facilita, às vezes os valores são diferentes, mas, enfim, esse é o momento que a gente tem que se ajudar, não tem outra opção. Porque o emprego que deixa de ser gerado aqui no município tem reflexo também aqui na economia do município, para todos. E esse é um dos ensinamentos que a gente tem que ter e tirar dessa pandemia. Quanto mais pessoas desempregadas aqui, maior é o problema para nós, como um todo. Não é só para aquela pessoa, é para todo mundo. E por mais que a internet, enfim, a rede social facilite comprar um produto hoje de fora, é melhor comprar aqui. Não há dúvida nenhuma. Porque esse produto comprado aqui gera um emprego, gera um imposto para o município, que vai amanhã dar o retorno para a gente. Seja numa obra de praça, seja numa melhoria na rua, seja
no que for, no dinheiro da saúde que nós estamos precisando, e o município coloca muito dinheiro na saúde para tapar o furo do governo do estado e do governo federal. Então, é um momento, sim, de mudar e começar a perceber a realidade de uma outra forma. E entender como a coisa funciona, como a estrutura, as nossas ações têm um reflexo muito grande na estrutura, e essa estrutura nos afetam também diariamente. E eu acho que não é muito complicado e dá para... Não, é complicado, mas ao mesmo tempo é possível entender a lógica de todo esse funcionamento. Quanto menos empregos tiver aqui, maior será o problema de todos, não só daquelas pessoas. E aí vem aquilo que eu disse antes. Valorize o comércio local, porque isso é muito importante. Não só para o comerciante, mas para todos nós. Uma boa semana e é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e agora está chegando para você os destaques do Bom Dia impresso e digital com o Natan Bretenbach. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta quinta-feira, que traz na capa o surto de Covid-19 em servidores do presídio aqui de Erechim. A coluna do Rodrigo Finardi lhe traz mais detalhes sobre isso e o Rio Grande do Sul, que tem 42 mil apenados. Página 3, incentivo ao trabalho e à economia local lá em Carlos Gomes. E na página 4 tem os colunistas de opinião. Na 5, o dia para reforçar o alerta no combate ao câncer. E na página 6 tem informação do fato da foto. Na 7 você confere uma reportagem feita pela Ragnara Zago, trazendo as mudanças na rotina e também as formas de atendimento durante a pandemia da Covid. Na página 8, o caderno social do Bom Dia, e na 9, o prefeito Polis fiscaliza a fase final de obras de uma escola municipal. Página 10, 75% da AMAL aumentam participação dos municípios da AMAL, aumentam a participação no rateio do ICMS em 2021. E na página 11, o evento que vai acontecer online a nível nacional discutirá desafios e oportunidades para residências geriátricas. Na página 12, o vice-prefeito Flávio Tirella avalia os 100 dias de governo em Erechim. E na 13, lá em Cruzaltense, a política pública em prol da comunidade. Página 14, de olho nos prazos para adquirir terreno aqui em Erechim, tem os classificados do Bom Dia. Você também confere o caderno de variedades e na segurança, novos servidores do IGP iniciam um curso de formação aqui no estado e o Internacional demitiu funcionários. Contra a capa do Bom Dia, estamos atentos ao mercado, diz o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric, tudo bem? Boa tarde, Leandro. Para quem está acompanhando também, tudo certo. Muito bem, vamos falar do Ipiranga, que enfrenta o Esportivo pelo estadual. Quando é que vai ser esse jogo agora? Esse jogo vai ser amanhã, um jogo que é atrasado da 9ª rodada, um jogo que foi transferido por conta da Copa do Brasil, porque o Ipiranga jogava na terça-feira, como teve que viajar lá para o Ceará, teria que fazer uma questão logística muito complicada, uma viagem muito longa para disputar esse jogo da Copa do Brasil. Então esse jogo foi adiado e jogado para sexta-feira, que já é amanhã. Então o Ipiranga joga contra o Esportivo em Bento Gonçalves pela 9ª rodada do Campeonato Estadual. O jogo que está marcado para as 20 horas. É um jogo muito importante para o Ipiranga amanhã, Leandro, porque são 3 jogos que serão decisivos para o Ipiranga se quer estar no quadrangular final. E nesses 3 jogos, são 9 pontos disputados, o Ipiranga precisa pontuar. Esse jogo contra o Esportivo, qualificando os 3 adversários, é o jogo mais provável para o Ipiranga ganhar, porque estamos falando de um Esportivo que não vem bem, está na zona de rebaixamento, é uma das equipes que vem apresentado um dos piores formas de jogar desse campeonato estadual, e acho que o Esportivo está lá embaixo, porque realmente não vem fazendo um bom campeonato. A chance do Ipiranga ganhar é nesse jogo, por isso a pressão e também saber lidar com toda essa questão que envolve a derrota
para o Fortaleza, da forma que foi, nos minutos finais, em uma jogada de bola parada, saber lidar com tudo isso. Tenho, inclusive, uma boa mensagem para o torcedor do Ipiranga, porque o Júnior Rocha falou, e será reproduzido no Virando o Jogo, porque vai ser difícil lidar com tudo isso. Mas o Ipiranga tem uma reta final aí decisiva no Gauchão. Bom, quem joga amanhã também é o Grêmio pela Libertadores da América, naquele jogo que foi transferido da quarta-feira. E a situação do Grêmio com a Covid-19, como é que está lá? No início eu até achei que seria 1 ou 2 jogadores que pudessem testar positivo, mas todo mundo sabe que num time de futebol, num grupo que joga futebol, a viagem são sempre muito juntos. E o futebol, como qualquer esporte, ele não está a par da sociedade. Então, o futebol, sim, ele está sob a pandemia e é uma situação realmente complicada. O pessoal fala que talvez o futebol brasileiro possa ser uma ameaça para os outros países em questão do futebol sul-americano. Eu já não entro nessa discussão, mas o que dá para dizer é que mais 2 jogadores acabaram entrando, positivando para a Covid-19. São eles Vitor Ferraz e o zagueiro Emanuel, que voltaram para Porto Alegre, então não vão disputar esse jogo de amanhã, que vai acontecer na capital do Paraguai, em Assunção. O que eu posso dizer é que sim, 2 atletas positivaram, mais 2, então são 4 atletas que testaram positivo, mais o técnico Renato Portaluppi, e tem mais um jogador que apresentou sintomas e tem uma situação bem complicada. O Grêmio ainda não divulgou a identidade dele, do jogador. Complicado, eu digo nesse sentido, porque o atleta está bem. Estão todos bem, diga-se de passagem, isso informação do departamento médico, inclusive a situação de saúde do próprio treinador, Renato Portaluppi. Muito pessoal está preocupado do Internacional, que jogou contra o Grêmio no fim de semana, né? E como é que está a situação lá do Internacional? Nenhum caso por enquanto, né? Nenhum caso por enquanto, a preocupação ela é compreensível, até porque o Clássico Grenal, o treinador positivou depois do Clássico Grenal, ele já apresentava alguns sintomas. E a situação realmente preocupa mais a torcida por essa questão, mas o Inter já se posicionou dizendo que vai manter a mesma forma de avaliação dos exames como estava fazendo na última temporada. Não vai ter nada anormal para que, acaso, venham a jogadores do Inter também testar positivo. Até porque é uma realidade que precisa ser enfrentada pelos clubes. Os jogos, pelo menos dessa próxima rodada, ainda não foram adiados. Eu não tenho a confirmação da Federação Gaúcha qual será a data dessas partidas da 10ª rodada. Temos mais 2 rodadas para disputarem para a dupla Grenal. E não tem nenhuma confirmação ainda se vai ser transferida para daqui a pouco alguma distância de dias. Mas cancelamento, eu acho, de alguma competição, eu acho que já foi até descartado. Agora nós já estamos na reta final do Campeonato Gaúcho. 5 da tarde tem Virando o Jogo com Eric Oliveira ao vivo aqui na TV Bom Dia. Não perca todos os detalhes. Ontem teve entrevista com o presidente do Ipiranga, né? Vamos ter a repercussão, vai ter muita informação, vamos falar mais de Grêmio Ipiranga. Obrigado, Eric, pelas informações. Muito obrigado, Leandro. Reforçando que o Ipiranga tem 3 baixas. Zé Mário e Micael, amarelados. E mais o Clayton, que acabou sofrendo aquela batida de cabeça. Nós vamos falar mais ainda no Virando o Jogo. Um abraço, Leandro, para quem está acompanhando também. Previsão do tempo agora com a Tayane do Carmo. Vamos ver como fica o tempo ainda no dia de hoje. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A chegada de uma massa de ar seco aqui no estado está impedindo a formação de nuvens carregadas que trazem a chuva. Por este motivo, a quinta-feira será marcada com o predomínio do sol e as temperaturas ficarão bem elevadas. Vamos ver como ficam. Aqui em Erechim, a mínima será de 14 graus e a máxima de 28. Não há previsão de chuva e a umidade do ar ficará em torno de 37%. No município de Paulo Bento, a mínima será de 15 graus e a máxima de 29. E no município de São Valentim, a mínima será de 14 graus e a máxima de 28. Mais informações e detalhes sobre a previsão do tempo você confere no site do Bom Dia. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, a Tayane do Carmo conversou com o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Rafael Ayub. O assunto foi os leitos de UTI aqui na nossa região do Alto Uruguai e principalmente nesse hospital de referência e também a falta de medicamentos do kit em intubação que está sendo utilizado. O diretor destacou a preocupação
com a falta desses medicamentos e disse como está a situação nesse momento. Vamos rever juntos essa entrevista muito importante. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos atualizar como está a situação no Hospital Santa Terezinha em relação às internações e também os casos de Covid-19. Para falar sobre esse assunto e trazer esses detalhes aqui à comunidade erichinense, nós convidamos o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Rafael Ayub, que já está aqui conosco para trazer essas informações e também todos os esclarecimentos. Seja muito bem-vindo, diretor, aqui no Bom Dia Entrevista. Obrigado, um prazer estar mais uma vez aqui falando com os telespectadores do Bom Dia, trazendo esclarecimentos aí sobre a situação do hospital. A gente está à disposição, tá? E para nós iniciarmos, diretor, eu gostaria que o senhor falasse, então, hoje, aqui em Erechim, como está a situação em relação às internações? Tem muitos pacientes de Erechim ou de outras cidades? O que o senhor pode nos dizer? Perfeito. Taene, o que a gente tem visto ao longo dessa semana, felizmente, é uma diminuição na procura por internações clínicas em relação ao Covid. O que significa isso? São aqueles pacientes que, de alguma maneira, começam a ter os sintomas dessa doença, procuram o pronto-socorro ou procuram a UBS e, com análise dos exames, às vezes uma tomografia, às vezes um próprio exame de sangue, uma oximetria, se vê a necessidade de se internar no hospital para fazer um tratamento o quanto antes, mas que não necessita ainda da UTI. Então, lembro a comunidade aqui no início de março, ali pelo dia 3 de março, que foi o nosso pico, com o maior número de casos hospitalizados, nós tínhamos 34 pacientes clínicos internados, mais os 24 de UTI. Esse quadro veio diminuindo e essa semana a gente tem mantido em internação clínica entre 7, 8 a 10 pacientes, o que demonstra uma diminuição na necessidade de internação de pacientes. Por outro lado, a gente segue com as UTIs lotadas, né? O estado do Rio Grande do Sul segue ainda com um déficit de UTI devido ao agravamento dos casos, essa fila tem diminuído, mas ontem mesmo na nossa região nós tínhamos 3 pacientes aqui da região, um de Getúlio, um de Nonoai, um de um outro município, pedindo leitos de UTI. Infelizmente, nesse caso, como estamos com todos os leitos ocupados, os pacientes às vezes vão para outras regiões também, assim como quando nós temos leitos disponíveis, os pacientes vêm para cá. Então, hoje, dos 24 pacientes da UTI, provavelmente são só 7 aqui de Erechim e o maior número são pacientes de fora, inclusive, da cidade. O que demonstra que realmente parece que o vírus vem diminuindo a sua circulação aqui no nosso município, e isso tudo, claro, que é reflexo ainda daquele período que estivemos aqui de isolamento ou de restrições mais altas. Esperamos que, de novo, e o apelo sempre é esse, né, Taene, que a comunidade entenda esse momento. Claro que estamos vendo o número diminuindo, estamos vendo a vacinação aumentar, mas nós ainda estamos com a presença da pandemia. Então, o único apelo que a gente segue fazendo aqui, de todos os profissionais de Santa Terezinha, é para a comunidade usar a máscara de forma correta, fazer a higiene das mãos o maior número de vezes possíveis, para que a gente possa realmente fazer com que essa tendência de diminuição de casos permaneça e a gente possa ter uma visualização ali na frente de um momento bem favorável em relação ao Covid aqui no nosso município, na nossa região. Diretor, e em relação aos medicamentos, nós acompanhávamos até semana passada, os 2 hospitais eles estavam com faltas de alguns medicamentos para realizar a sedação do paciente. E depois também nós acompanhamos até que o hospital acabou recebendo alguns desses medicamentos, né? E agora, como é que está a situação? Verdade, Dani. Eu tenho que fazer essa explicação também, e a gente agradece a possibilidade de estar aqui explicando isso à comunidade. É óbvio que em nenhum momento o interesse do gestor ou de qualquer hospital seja de colocar mais medo na população. Não, muito pelo contrário. Quando a gente é bastante transparente para alertar que está na iminência de faltar medicamentos, é justamente para que a gente consiga mobilizar ainda mais os nossos superiores políticos, digamos assim, Estado e Governo Federal, e também a nossa comunidade. Felizmente, com o alerta que foi feito na semana passada, o Santa Terezinha, sim, ele foi contemplado
com um dos medicamentos pelo governo do estado. E só para o pessoal ter uma ideia, né, Tânia, a gente foi contemplado pelo governo do estado com 400 ampolas de um medicamento. Eu uso 390 ampolas desse medicamento por dia. Então, o socorro que o estado me deu, que foi muito bem-vindo, me durou um dia. Só que, com aquele alerta, e não foi só o Santa Terezinha e o Caridade, todos os hospitais do Rio Grande do Sul ou do Brasil aumentaram a sua demanda de atendimento no Covid e as indústrias não conseguiam produzir mais os medicamentos do chamado kit intubação para atender a toda a rede hospitalar que precisava. Então, diante disso, a gente conseguiu com alguns fornecedores uma parceria, a gente conseguiu a aquisição de algum grupo de medicamentos desse kit intubação. Felizmente hoje, em relação à fentanila, que era um dos dois, os dois críticos é a fentanila e o ronquurônio, no nosso caso. A fentanila nós conseguimos, então, junto ao governo do estado, essas 400 unidades, conseguimos comprar alguma coisa, hoje mais uma promessa de entrega a partir da quinta-feira de um grande quantitativo dessas ampolas, e certamente contra isso a gente vai estar tranquilo. O que ainda nos preocupa um pouco é o ronquurônio, que é o outro medicamento do kit intubação, e que nesse caso a gente tem um estoque hoje, também com algumas aquisições, com algumas trocas de protocolo no atendimento, sem risco nenhum à qualidade do atendimento ao paciente. Nós temos um estoque até domingo. Essa medicação ela pode ser trocada por um outro que é similar, que se chama Atracúrio. Nesse caso a gente tem aí mais para atender até segunda-feira que vem, mas a boa notícia é que a indústria está sinalizando com uma retomada da normalidade até sexta-feira. Então, acreditamos que vamos estar, de certa forma, cobertos e com tranquilidade, sempre repetindo, né, se não aumentarmos o número de pacientes aqui, não aumentarmos a necessidade dessa medicação. Por isso, inclusive, segue ainda a restrição de algumas cirurgias no bloco cirúrgico, porque esse medicamento, como a gente sempre falou, ele é utilizado para o paciente COVID, mas para qualquer outro tipo de intubação. Então, a gente reserva essa medicação hoje que está sendo muito utilizada no COVID e, infelizmente, a gente tem que suspender algumas cirurgias. Mas esperamos que, ao longo dessa semana, realmente, com a normalização do fornecimento desses medicamentos, a gente possa, inclusive, voltar a alguns procedimentos eletivos de forma gradual, que a gente sabe que também são necessários para atendimento à pandemia, né? O senhor falou agora há pouco a respeito dessas cirurgias, né, que seriam as cirurgias eletivas. E eu gostaria de saber, em relação a outros tratamentos que também são realizados no Santa Terezinha, como que está funcionando? Eles já estão funcionando, né? O senhor comentava agora que alguns medicamentos, então, estão sendo, digamos assim, né, reservados, né, para o tratamento da Covid, mas quem tem outros tipos de cirurgias, como que está funcionando agora? Na verdade, a gente nunca parou as cirurgias de urgência e emergência, né? Essas não tem como a gente parar. Então, também a gente reserva um saldo desses medicamentos para essas necessidades, porque seguem acontecendo acidentes, seguem acontecendo outras patologias que necessitam de uma intervenção urgente. Então, a gente também tem uma reserva para esse tipo de cirurgia. Mas as eletivas, que são aquelas classificadas como cirurgias que podem esperar um tempo a mais, sem causar risco de vida ao paciente, infelizmente essas a gente ainda está segurando. Em relação a atendimento ambulatorial, a gente tem retornado aos poucos alguma questão pontual de algumas especialidades, como a cardiologia, a oftalmologia, a oncologia, que não parou em nenhum momento, né? A gente sim teve que adaptar e diminuir talvez o fluxo de pacientes aqui, até para não expor os pacientes a um risco de Covid. Talvez o maior impacto que se viu frente à comunidade foi justamente nos atendimentos ambulatoriais e retornos da traumato-ortopedia, inclusive. Por quê? Porque a área de acesso desses pacientes é a mesma aqui no hospital, é o pronto-socorro. E a gente não pode correr o risco de juntar pacientes que não tenham suspeita nenhuma de Covid, no caso dos pacientes de traumato, com pacientes que possam ter a doença, porque vão estar no mesmo ambiente. E a gente, como é referência para muitos municípios, né? O que acontece geralmente? Os pacientes, mesmo que a gente agende horário, os pacientes todos chegam juntos de manhã. E aí estava causando uma aglomeração no nosso pronto-socorro. Então, nós tivemos que suspender alguns atendimentos eletivos. Com a diminuição agora da procura, isso se sustentando e realmente a gente vendo cada vez menos casos acessando aqui o hospital para internação clínica, provavelmente na semana que vem a gente volte já a retomar de forma gradual alguns atendimentos desse formato e até cirurgias.
lembrando a comunidade que isso é reavaliado toda semana, né, Tayane? Então, podemos liberar nessa semana, mas caso necessário, se houver um aumento de casos muito grande na semana que vem, a gente volta a restringir o atendimento, porque temos vivido isso toda semana, calculando e trabalhando de forma a oferecer uma melhor assistência a toda a nossa comunidade, né? Diretor, e sobre as equipes médicas, no início do ano nós comentávamos, né, em relação ao quadro de funcionários, e agora atualizando como está essa situação em relação às equipes dos profissionais, né, que envolve diferentes tipos de profissionais, como está esse quadro? Ele está completo? Falta profissional? E eu gostaria de saber também, na sua avaliação, como que está a saúde mental e também física desses profissionais dentro do hospital. Tayane, realmente, a gente falava lá no início do ano, né, a grande dificuldade que se tinha para se abrir novos leitos de UTI era a questão de pessoal. Felizmente, quando precisamos ampliar as equipes, nós conseguimos aqui, com uma força muito grande de todo o nosso corpo clínico, a quem a gente agradece, se organizaram e formaram uma segunda equipe de plantonistas de UTI para que a gente pudesse abrir, então, mais 10 leitos de UTI. Então, somados aos 10 primeiros que já estavam em funcionamento, passamos a ter 20 leitos em funcionamento. Logo em seguida, já tínhamos a necessidade de ampliação e ampliamos para 24 leitos de UTI. Sabemos que existem pacientes que talvez não estejam na UTI, mas também têm um quadro crítico. Então, na ala que tem os 24 leitos de UTI, nós criamos mais 6 leitos que a gente chama de uma unidade intermediária. Não é aquele cara que fica tranquilo num leito clínico, mas ele também não está precisando de um leito de UTI. Então, separamos 10 leitos especializados desses para cada equipe. Então, a equipe nós conseguimos. Por que não ampliamos mais leitos de UTI hoje? Aí já impacta a falta de insumos, a falta de medicamentos, a falta de equipamentos. Então, a gente preferiu ter uma segurança de saber que o nosso limite era os 24 leitos de UTI para atender da melhor forma possível, junto com esses outros 6 leitos que a gente chama de semi-intensivos, que são considerados leitos clínicos, sim, mas a gente utiliza eles por estarem na mesma área da UTI, com equipes mais especializadas nesse atendimento daqueles pacientes mais graves, e temos aí a ala clínica toda que vem demonstrando uma diminuição. Tivemos que contratar também profissionais emergenciais, técnicos de enfermagem, profissionais para o laboratório, profissionais para copa e cozinha, profissionais enfermeiros, fisioterapeuta, para poder atender essa demanda emergencial dos 24 leitos. Em relação ao cansaço, claro que o estresse continua, né, Tayane? E a gente, o que tem tentado aqui, na medida do possível, é oferecer o melhor suporte aos funcionários. Mas aqui a gente também diz que o apoio da comunidade tem sido muito importante. Na Páscoa, Tayane, é de emocionar ver realmente. A gente teve o caso da menina deficiente visual que veio doar um recurso das suas economias, claro que muito mais simbólico, mas mostrando o apoio da comunidade aos nossos funcionários. Nós tivemos várias empresas aqui, poderia citar, mas corro o risco de errar e de faltar alguém, então me faço a reserva de não citar nomes, mas foram inúmeras ações de trazer lanches, alimentos, lembranças de Páscoa para os nossos funcionários, sejam da ala Covid, algumas vezes até alcançando a todos os funcionários do hospital, desde o pronto-socorro até o bloco cirúrgico, e isso faz com que os funcionários tenham um vigor ainda maior, tenham uma força ainda maior de atender. Estamos cansados, estamos estressados pela situação, mas seguimos com muita garra, com muita força de vontade, e podem ter certeza que mesmo cansados, mesmo esgotados, às vezes com a situação psicológica de lidar entre a vida e a morte numa UTI do Covid, nós estamos, sim, a cada dia nos superando e realmente oferecendo a melhor qualidade de atendimento a esses pacientes e aos familiares. Diretora, a gente fala muito sobre a Covid porque é um assunto que está aí, a gente acompanha todos os dias e é um dos assuntos que mais nos preocupa. Mas eu gostaria também de saber em relação às outras doenças, né? Ali que tem no hospital, que as pessoas procuram ajuda. O que mais tem preocupado o hospital? Na verdade, Tânia, o que a gente tem geralmente uma demanda grande dos pacientes oncológicos, né? É um paciente que a gente tem muito cuidado, que a gente sempre cumpriu com todos os parâmetros que o INCA exige para nós. O INCA é o Departamento Nacional, né, que trata da oncologia.
Existem portarias que dizem que o paciente do primeiro atendimento até o primeiro procedimento de tratamento, seja cirúrgico ou químico, não pode passar de 60 dias. O nosso prazo é bem menor do que esse. Então, nós conseguimos seguir atendendo mesmo durante a pandemia. Tomamos alguns cuidados de diminuir o número de pacientes atendidos por dia, mas seguimos atendendo. O que tem preocupado do ponto de vista da saúde pública, não só o hospital, como a secretaria, o prefeito, todo mundo tem trabalhado nisso, é em relação à dengue, né? Nós temos visto um aumento muito grande do número de atendimentos relativos à dengue, inclusive com necessidade de internações. Parece que já tivemos até um óbito relacionado à dengue em Erechim. Então, esse cuidado é o que tem aumentado a nossa vigilância, né? Esse fim de semana nós tivemos num dia mais de 250 atendimentos no pronto-socorro com suspeitas de dengue. E aí também uma dificuldade que se tem, porque os sintomas da dengue em algum ponto se assemelha ao Covid. Então faz com que a nossa equipe esteja ainda mais atenta, conseguindo dar o diagnóstico correto, fazer o tratamento correto para que a gente possa, sempre, refiro isso, continuar prestando atendimento de qualidade à nossa comunidade, né? Muito bem, diretor, nós já chegando aqui ao fim da nossa entrevista, mais uma vez, nós agradecemos a sua disponibilidade em estar conversando conosco e atualizando essa situação que com certeza é de interesse de todos nós e importante, como o senhor comentou, destacar todos esses cuidados, né, para a gente continuar se cuidando, porque se houve, né, aí uma diminuição é porque também as pessoas se cuidaram, né, e se a gente continuar se cuidando, acredito que a gente conseguirá diminuir esses casos. Então, nosso muito obrigada. Tayane, nós que agradecemos aqui do Santa Terezinha a oportunidade de estar explicando à comunidade o nosso dia a dia. Realmente é bem importante o que você falou, em nome de todos os funcionários do Santa, a gente pede para a comunidade entender isso, reforçar a utilização correta da máscara, a higiene das mãos, a etiqueta respiratória, lembrando que o vírus ainda está circulando e se realmente estamos vendo esse resultado hoje aqui, de termos 7 ou 8 só pacientes clínicos internados, é reflexo, sim, daquelas restrições que tivemos e do cuidado da comunidade. Esperamos que mesmo com a campanha da vacinação, mesmo com a diminuição dos casos, a comunidade entenda isso, continue os cuidados para que a gente em breve possa ter um resultado ainda melhor em relação ao enfrentamento da pandemia, sabendo que, infelizmente, no caso da UTI, a gente prevê ainda mais uns 30 dias aí, pelo menos, de UTI lotado. Estamos sempre à disposição, parabéns pelo trabalho de vocês aí também, a imprensa tem sido muito importante na divulgação das ações, dos cuidados, e esperamos também aí que a dengue nos ajude, que a comunidade ajude, eliminando os focos de mosquito aí, para a gente também conseguir conter essa doença que a gente tem visto avançar em nosso município com bastante preocupação. Obrigado a todos vocês mais uma vez. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, às 10 horas da manhã, você vai acompanhar ao vivo na TV Bom Dia a coletiva de imprensa que apresenta aí os 100 dias do governo Paulo Polles. Não perca ao vivo na TV Bom Dia amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Olha, logo mais às 5 da tarde, tem o Virando o Jogo com Eric Oliveira. Um ótimo dia para você, tudo de bom e obrigado mais uma vez pela sua audiência.